gente vai trazer a participação aqui também do vereador Vitor Azambuja, que participa nesta terça-feira excepcionalmente aqui do nosso programa, para a gente repercutir a sessão da Câmara de Vereadores. Mas ontem na tribuna, vereador, o senhor falou aí sobre o interior, né? Falou sobre uma emenda lá na Santa Alta, mas também de um problema de moradores ali da região da Pacheco que estão enfrentando no transporte no interior, transporte público. Bom dia. Bom dia, Eduardo, me ouve bem? Perfeitamente. Então, bom dia, Eduardo, bom dia a todos do Clique Camaquã, da Clique Rádio, um prazer conversar com vocês aqui mais um dia, né, meu dia cativo aí na segunda-feira, mas tivemos dificuldades aí ontem de conciliar a agenda, então hoje estou aqui participando com vocês. A gente ontem participou da sessão, uma sessão lotada, o Eduardo, como sempre, estava lá, mas uma sessão onde, de fato, estava lotada o plenário da Câmara, tinha mais de 50 pessoas acompanhando em todas as transmissões entre Câmara e Clique, mais de 50 pessoas acompanhando uma demonstração, né, de que o horário das 19 horas é, de fato, o horário de melhor acessibilidade para a população, o horário mais acessível. O horário das 14 horas, que alguns colegas querem modificar, é um horário onde a população não vai ter tanta possibilidade, porque a maioria está trabalhando. Mas, sobre essas duas pautas, sim, na sexta-feira nós nos reunimos com o deputado Marcos Vinícius, né, o vereador Bônus, o vereador Ronaldo Renocar, junto com o deputado, lá na Igreja Concórdia, na localidade da Santa Alta, e com uma expressiva participação da comunidade. Acho que tinha 50, 60 pessoas que lá estavam, para justamente pontuar para tanto os vereadores como para o deputado dificuldades, demandas, né, que se tem da comunidade, mas especialmente uma demanda antiga e histórica, que é a questão da cobertura da quadra da escola 15 de novembro. Aos que lembram, a quadra já teve uma cobertura, mas alegando a prefeitura lá atrás por dificuldades de manutenção e por precariedade na estrutura daquela cobertura da quadra esportiva, ainda no governo Ivo foi retirada a cobertura e não mais colocada. E se possibilitou novamente, então, das crianças poderem, jovens e crianças poderem usar a quadra em vez de chuva, né, poder fazer formaturas, eventos, mostra científica da escola, enfim, todos os eventos da comunidade escolar não poderiam e não podem mais serem feitos quando chove. Então, a gente recebeu essa demanda, levou o deputado Marcos Vinícius de garantir R$500 mil para a cobertura dessa quadra, que será indicado no orçamento de 2026, visto que o orçamento de 2025 já foi encerrado no ano passado, votado, enfim, concluído, então a gente pode agora destinar emendas para 2026. O outro problema é lá a linha da Pacheco a Camaquã do transporte coletivo. São muitas reclamações que eu tenho recebido nos últimos dias, especialmente sobre superlotação e precariedade na estrutura dos ônibus. Ônibus atolando, ônibus que internamente não tem nenhuma estrutura, ônibus, né, sem ar-condicionado, ônibus onde, quando não tem ar-condicionado, não consegue também abrir as janelas para ventilar, enfim, e tem uma possibilidade de que esses ônibus não estejam de acordo com o contrato e com a legislação que define uma idade máxima para os ônibus poderem transitar. Então a gente já estamos, na verdade, já solicitamos à Prefeitura o contrato entre a Prefeitura e as empresas de ônibus transporte coletivo em Camaquã. Nós, inclusive, aprovamos uma lei, a Prefeitura protocolou e nós demos nosso voto de confiança, uma lei que regulamenta novamente o transporte público em Camaquã. Ela já está vigente e ela precisa ser fiscalizada. Então, nós vamos trabalhar forte em cima dessa questão, não só desta linha Pacheco-Camaquã, como das demais. A população do interior precisa ser respeitada e os ônibus de transporte, tanto transporte coletivo interior município, o interior zona urbana, quanto os da zona urbana e também os escolares precisam estar em condições de trafegabilidade. Senão, não adianta a gente ter transporte coletivo se é para as pessoas passarem mais trabalho.
E ontem também teve uma mobilização de moradores ali da Vila São Carlos com relação a uma empresa de uma indústria de arroz, uma única, né, que tem naquela região ali, que está gerando desconforto ali para aquela comunidade, né, através das cinzas. Exatamente. Confesso que para mim não ficou muito claro, né? A gente sabe que ali tem a empresa HT Nutri, que pelo que entendi não é o problema. Nós temos a Camil e pelo que se sabe também tem a Puro Grão, né? Uma empresa também do agronegócio que estava alugando a área onde era Extremo Sul. Então, uma parte, um pavilhão, pelo que alguns me passaram, inclusive a gente vai atrás para compreender de fato essa situação. Mas pelo que a gente viu ontem, de fato, é reclamação sobre as cinzas, que são largadas ali por uma indústria, né, uma chaminé que tem largado cinza sobre os moradores, sobre os carros, sobre as casas, as residências, os comércios. E pelo que se sabe, o vereador Bônus fez contato com a empresa, né, para justamente cobrar e compreender a situação. Então, eu acredito no trabalho do vereador Bônus, que é alguém da comunidade, que é alguém que vive a São Carlos. Aqueles que simplesmente criticam por criticar, talvez ainda nada resolveram, nada fizeram para ajudar o problema, simplesmente estão alertando sobre esse problema, enquanto o vereador Bônus já foi fazer contato justamente com a empresa para tentar resolver. Eu confio no trabalho dele, se ele precisar, eu estou à disposição também para a gente conversar e dialogar sobre esse problema, mas eu acredito que ele possa, sim, intermediar uma resolução nessa questão entre comunidade e empresa, que estaria, então, ocasionando essa cinza sobre a São Carlos. Bom, também na pauta ali, não na ordem do dia, mas foi também alinhado ali a questão do reajuste para os funcionários da Câmara, da Prefeitura, né, 2,62%, e também um reajuste no Vale Alimentação, né, foi bastante discutido ali essas pautas, né? Exatamente, inclusive o vereador professor Clayton tinha protocolado um pedido de providência e após o protocolo do pedido de providência, de fato, a gente observou que teve o protocolo do projeto de lei, né, para reajuste do Vale Alimentação dos servidores. A demanda do vereador professor Clayton também, e representando os servidores, é que eles tenham também direito ao Vale durante as férias, e que foi uma promessa do prefeito Ivo, quando candidato em 2016, 2020, de que teria o Vale Alimentação durante as férias dos servidores. A gente sabe que, por mais que não seja tão comum, é legal, é permitido. Não é proibido se pagar as férias aos servidores, né, ou melhor, pagar o Vale Alimentação durante as férias dos servidores. Agora resta justamente ao governo verificar se vai cumprir esta promessa daquele prefeito que o sucedeu, que também era do mesmo partido. A gente sabe que, né, o relacionamento político está um pouco confuso, né, o próprio Clique trouxe aqui, a gente já ouvia falar nos bastidores, mas quando o Clique traz da luz maior transparência essa questão, a gente sabe que há um desentendimento entre o ex-prefeito Ivo e o prefeito Abner Dilma. Entendo que talvez o prefeito Ivo tinha interesse de ter maior protagonismo no governo do que está tendo, né? Alguns entendem que de fato ele deveria, porque teria ele auxiliado muito, né, o prefeito Abner a ser eleito, mas ao mesmo tempo alguns falam, e eu também concordo, que o prefeito Abner, sendo eleito, ele tem o dever, né, não só o direito, mas ele tem o dever de ter responsabilidade nas decisões, e pois quem de fato vai ser imputado em caso de alguma irresponsabilidade fiscal, por exemplo, ou algum crime de responsabilidade, é o prefeito. Eu acho que tem que ter um meio termo, né, mas é uma questão política interna do governo, do PSDB, do União Brasil. A gente não sabe para onde vai o prefeito Ivo agora, mas eu acho que o que eu espero, como progressistas, e como vereador Vitor espero, nós esperamos que isso não prejudique o município de Camaquã.
Nós precisamos que os políticos, até mesmo aqueles que pensam diferente, como é o nosso caso, com vários outros colegas vereadores e muitos pontos com o governo, né, porque nós somos de oposição, mas uma oposição coerente e responsável, que a gente tenha agora serenidade, especialmente nesse início do governo. Camaquã é quem perde se essa briga de vaidade de poder persistir. Quem perde é o município. Então a gente espera que isso seja concluído e que a gente possa olhar para frente. Nós estamos olhando para frente, mas que o governo possa ter as suas atenções, os agentes que fazem parte do governo possam ter suas atenções voltadas para a administração pública e não para a política interna partidária e da disputa que parece estar havendo. Um outro ponto, Eduardo, que a gente... Ainda, vereador, o senhor me permite ainda sobre esse assunto relacionado claro. ao ex-prefeito Ivo, né? O senhor é o primeiro vereador que fala publicamente sobre esse desconforto, né, entre o ex-prefeito e o atual prefeito. Né? E isso me chama bastante atenção, né, porque depois dessa informação de que o ex-prefeito Ivo não vai assumir aquela secretaria, né, que a gente acabou comunicando isso no dia 1º de março, né, não aceitou o convite, não vai assumir essa secretaria. É um assunto que não foi discutido até mesmo na própria Câmara de Vereadores, né, assim, nos espaços de lideranças, nos espaços, né, dos parlamentares, e a primeira vez que se fala sobre isso é agora aqui, pelo menos aqui no Clique Camaquã, e né, acompanhando a sessão da Câmara não vi nenhuma manifestação, né? Mas justamente sobre isso, né, eu ia perguntar sobre a avaliação, né, qual é a sua análise com relação a esse pedido, né, de não aceitar essa colocação do prefeito Ivo, de não aceitar esse cargo da secretaria, que foi justamente uma, não vou dizer manobra, mas foi uma estrutura que ele mesmo criou na época ainda quando era prefeito. Na gestão dele, ele criou os projetos, foram criadas 2 novas secretarias, né, justamente para se acomodar ali com correligionários. Qual é a sua análise sobre sobre esse pedido que não foi acatado, né? Essa vaga que não foi preenchida e até agora o executivo não diz quem vai assumir essa vaga? Né? Eu entendo, Eduardo, por que não foi falado na Câmara de Vereadores isso ainda, especialmente pela base do governo. Se está gerando desconforto para nós da oposição, imagine para os vereadores da base. Né? Muitos se elegeram em cima também do projeto do prefeito Ivo, em cima também da estrutura do governo, né, se elegeram falando justamente para as pessoas de que o prefeito Ivo continuaria na prefeitura, de que o prefeito Ivo seguiria, né, no governo, e hoje eu acho que estão envergonhados. Eu acho que é isso que os vereadores da base estão sentindo, e não só envergonhados, como pressionados, porque eu tenho certeza que eles estão numa encruzilhada. Se o prefeito Ivo, de fato, oficialmente decidir não só não compor o governo, como já decidiu, mas se tornar um opositor, de alguma forma, do governo Abner Dilma, a gente sabe que o União Brasil hoje tem 5 vereadores, o PSDB tem 1. Né, o vereador Mazinho, o vereador Renato Cabeleireiro, a vereadora Marisete, o vereador Ivone e o vereador Wilson Meirelles, que no caso, quem assumiu a vaga do vereador Wilson Meirelles indo para a secretaria é o vereador Neco. E o PSDB tem o vereador Ivanir. Então, se de fato o ex-prefeito Ivo for para a União Brasil, nós temos 5 vereadores que ficariam então ligados justamente ao partido que seria do ex-prefeito Ivo. Né? Então, acredito que já se sentem desde então pressionados, não só eles, também os demais vereadores. Sim, sim. Porque... E o senhor acredita que o ex-prefeito Ivo terá força para migrar, né, a União Brasil para uma oposição, tendo em vista que a repercussão daquela matéria ali, não sei se o senhor acompanhou as redes sociais, poucas pessoas, né, digamos assim, tiraram pelo ex-prefeito Ivo, né, ali mais ou menos foi uma espécie de termômetro para ver o clima que anda, né? Inclusive, ontem eu conversando com o vereador do União Brasil, não vou citar o nome dele, mas conversando com o vereador do União Brasil, eu falei, olha aí como é que está esse problema, essa questão aí, o prefeito Ivo, enfim, né, não vai ingressar no governo, tá chateado com o governo, vai para o União Brasil e agora? E aí esse vereador me respondeu, não, o mandato é nosso, então nós vamos seguir
as nossas convicções, ou seja, já deu, pelo menos para mim, espero que se isso vier a público, responderão também, que o prefeito Ivo não seria o cacique que dentro do União Brasil. Sim. Ontem eu conversei com um vereador do União Brasil e a frase que eu ouvi foi assim: ele não tem caneta na mão, então vai ser um colega como qualquer outro dentro do partido. Pelo menos foi isso que eu ouvi. E esse parlamentar que eu conversei ainda se mostrou assim disposto até a sair do União Brasil porque recebeu um convite de um deputado. Exatamente. Então, eu acredito, de fato, né, que os vereadores não perderiam o seu protagonismo, porque, de fato, eles têm mandato. Né, e acho que voltaria-se a fortalecer o PSDB. Mas, como disse, isso é uma questão interna deles. Né, o que eu não quero é que uma guerra de vaidade pelo poder prejudique a comunidade. E dizer muito claro para vocês aqui, né, agora que veio de fato à tona esse assunto. Eu fui procurado por muitas pessoas que estariam dizendo que eu seria talvez vice do prefeito Ivo na próxima eleição. Outros, né, dizendo que eu estaria dentro do governo, o PP e eu como vereador estaríamos dentro do governo Abner Dilma. A realidade é que nós não temos nenhuma conversa com o prefeito Ivo e também não somos base do governo e nem seremos base do governo Abner Dilma. Nós vamos seguir o nosso trabalho, como dizer aqui na minha camiseta, de coragem, de transparência, de coerência, porque nós temos essa missão. A comunidade, 13 mil votos escolheram progressistas na última eleição. Não fomos eleitos, de fato, mas nós precisamos então cumprir o nosso papel. Não existe, ou melhor, não deve existir nunca governo sem oposição. E a oposição não pode ser irresponsável, incoerente, não. Ela tem que ser justamente daquilo que nós estamos buscando, assim que entendemos, que é apoiar os bons projetos, ser parceiro das boas ideias, não ficar batendo só por bater, mas também, quando precisar enfrentar. Então, essa é a nossa posição. O progressista não vai sair desta posição que está. Nós temos, sim, a missão de fortalecer o partido, de crescer ainda mais a nossa base de filiados e de lideranças, inclusive para a eleição de 2028. Nós temos sim um projeto, o projeto Progressistas é o projeto que a gente construiu nos últimos 8 anos, 9 anos, com toda a comunidade. Desde que deixamos a prefeitura, nós entendemos o recado que se tentou passar, de que se necessitava de renovação, se necessitava de novas ideias, de novos comportamentos, e é o que o PP está fazendo. Nós temos sim, junto com a comunidade, junto com os nossos filiados, junto com os empreendedores, com os comerciantes, profissionais liberais, com os agricultores, sempre com os bairros, nós temos tido conversas importantes e nós pretendemos sim, em 2028, construir não só uma nominata forte novamente para vereadores, para ampliar nossa bancada, mas também uma candidatura majoritária, uma candidatura à prefeitura, que tem a responsabilidade de manter as coisas boas, mas de melhorar, precisa ser melhorado. Vereador, para encerrar, quero deixar os parabéns aí para o senhor, porque na pesquisa do Prêmio Prime aqui do Clica Macoa, o senhor foi apontado como o vereador mais atuante aí pela opinião pública. Então, os parabéns pelo resultado aí expressivo com a opinião pública através da pesquisa do Clica Macoa. Obrigado ao Clique por realizar essa pesquisa, onde de fato busca reconhecer aquelas pessoas que cada um no seu ramo se dedicam, trabalham, se esforçam para entregar o melhor, não só para seus clientes, no caso daqueles que são comerciantes, a grande maioria, né, no meu caso para os eleitores, mas tenho certeza que aqueles que são comerciantes ou eu que sou político, nós entregamos não só para o nosso eleitor ou para o nosso cliente, mas sim para toda a comunidade, para o futuro de Camaquã. Cada comerciante colabora, sim, para o desenvolvimento da nossa terra e todos estes merecem o nosso reconhecimento. Comerciantes, profissionais liberais, empresários, enfim, eu sei que é uma gama muito significativa aí de líderes do comércio, do empreendedorismo e também da política que é reconhecida. Então, obrigado a todos que optaram novamente por reconhecer esse nosso trabalho de muita dedicação, de muito enfrentamento, de coragem, que não é fácil. Aqueles que ficam em cima do muro, tenho certeza, têm muito mais facilidade de fazer política, mas aqueles que se posicionam desagradam muitos. Mas eu nunca tive medo de desagradar ninguém
O que eu não posso é ir contra os meus princípios, as minhas convicções. Tenho certeza que eu seguirei sendo coerente, sendo responsável, tendo coragem para defender o que eu acho ser o melhor para Camaquã. Então, obrigado ao Clique, ao Prêmio Prime. Tenho certeza que a gente vai estar lá brindando justamente esse reconhecimento a tantos camaquenses. Perfeito. E o seu deputado ainda apareceu em 2 categorias, né? Foi como liderança política regional mais lembrada e também o deputado estadual mais atuante aqui da nossa região. Maravilha. Nosso abraço aí para o Marcos Vinícius. Vai entregar agora, fechar o mandato com mais de R$1 milhão do seu mandato, que o deputado estadual tem uma cota bem menor de recursos, mas vai fechar agora 2025 com R$1 milhão entregue, né, empenhado para Camaquã, fora aqueles recursos que ele intermediou junto com deputados federais. Então é um deputado que nos representa, que defende o setor produtivo da nossa região, o pequeno, o médio e grande agricultor, defende o comerciante, defende toda a nossa comunidade, e ele merece sim esse reconhecimento, e é por isso que a gente também segue do lado dele, apoiando ele, porque ele é a nossa voz lá na Assembleia. Vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, obrigado pela participação e um bom trabalho e até a semana que vem. Muito obrigado, um abraço para todos vocês, semana que vem a gente está junto novamente. Valeu.